Que a paz de Jesus esteja com a gente hoje e sempre. Vamos continuar o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, com as recomendações de sempre fazermos o estudo em um momento de tranquilidade, onde podemos reservar nosso tempo para, com concentração, aprender as lições do dia, em um lugar reservado, onde também nós possamos estar mais atentos, sem distrações, para o nosso estudo. Faço convite para todo mundo orar comigo agora e nós podemos falar ao nosso Pai. Vamos fechar os nossos olhos então, elevar o nosso pensamento à imagem de Jesus, nosso irmão maior, e através dele que é nosso caminho, nossa guia, nossa verdadeira vida, vamos dizer assim: obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos na matéria. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que você nos concede. Que você é o Senhor das nossas vidas, é o pastor no nosso caminho. Pai, te agradecemos por tudo, pela família, pelo lar, pela saúde, pelo trabalho, pelo descanso, por tudo que você nos concede, pois sabemos que tudo é prova do teu amor, é sinal da tua misericórdia. Mas além de te agradecer, nós te pedimos. Pedimos pelos nossos amores que já foram no mundo espiritual para que nunca esqueçam que nós nos reencontraremos em outra etapa dessa jornada. Nunca esqueçam o amor que nós temos por eles. Ilumina os nossos amores conosco ainda caminho, mostrando a eles a importância da família, dos valores morais, da transformação íntima. Ilumina, Pai, todos aqueles que estão em desequilíbrio, todos aqueles que sofrem, encarnados ou desencarnados. Ilumina os que foram esquecidos nos asilos, nos orfanatos, os que foram deixados nos presídios aos seus próprios erros, os que em qualquer lugar estejam necessitando de Ti, que eles possam ter o conforto de saber que mesmo que não estejamos em sintonia para sentir Tua presença, você está sempre conosco, nos amparando, nos orientando. Por fim, Pai, ilumina nós mesmos, nos dê força na nossa jornada de transformação íntima, no nosso propósito de melhoramento pessoal, para que possamos estar cada vez mais abertos às mensagens dos nossos protetores, para que possamos cada vez mais termos discernimento nas escolhas que fazemos, para que estejamos cada vez mais com o coração aberto à Tua mensagem, às Tuas lições e o amor que você pede tanto de nós. Assim seja, damos graças a Ti. Continuamos então o estudo da Joana de Ângeles, da série psicológica de 16 livros, uma série psicológica que encontra na Terra alguns dos seus elementos na psicologia transpessoal do Abraham Maslow, na ideia de que a psique humana tem problemas que transcendem a vida material atual, que tem uma dimensão espiritual que não é possível de ser explicada, mas que é um componente dos nossos dramas psicológicos, A Joana propõe como terapia para nós lidarmos com esses tramas da nossa psique mental, a terapia de Jesus, a psicoterapia do amor, como a única forma de nós nos reintegrarmos com o equilíbrio cósmico, como a única forma de nós conseguirmos manter o equilíbrio e alcançar a integralidade, como Jesus foi, um homem integral. Nós vamos continuar com o primeiro livro, que é Jesus e a Atualidade, em que a Joana, inaugurando essa série psicológica, vai tentar mostrar para a gente como, de fato, essa psicoterapia ou psicopedagogia do amor de Jesus é capaz de solucionar os problemas cotidianos do homem. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10, 11, 12 e 13. E começamos com o capítulo 10, discutindo Jesus e coragem. E aí temos uma imagem importante, representativa, que é a imagem de Jesus discutindo com os doutos da lei, os homens religiosos, os fariseus, que eram instância de poder local na época e que tinham o conhecimento da leitura e, portanto, exerciam certo domínio sobre os homens da época como supostos missionários de Deus. E surpreende eles a chegada de Jesus, o Salvador, um homem simples, humilde, que ao ver deles distorcia o Torá, o livro sagrado, quando na verdade que Jesus chamava a atenção é para o verdadeiro cumprimento da lei de Deus. Nesse capítulo Jesus e Coragem,
O que a gente vai discutir é exatamente como a vida de Jesus foi exatamente isso. Foi exatamente um desafio. O desafio de lidar com o status quo, de lidar com ideias que já estavam postas, e de lidar com pessoas que já tinham uma compreensão da mensagem divina. Jesus vivenciou uma missão de extrema dificuldade, porque ele teve numa luta contínua em favor do bem, encontrando adversários que seriam os próprios destinatários da sua mensagem. As próprias pessoas que ele veio salvar, nós não aceitávamos a sua mensagem, porque era uma mensagem que pedia exatamente aquilo que nós não queríamos dar. Ao invés do orgulho, ele pediu humildade, né? Ao invés do formalismo religioso, ele pedia a naturalidade dos nossos sentimentos, né? Mas Jesus teve coragem de enfrentar esses desafios e jamais deixou de agir de acordo com os valores divinos, de acordo com a mensagem que ele veio trazer. Então, em nenhum momento, Jesus se calou ou concordou com um crime disfarçado, com arrogância mascarada, com qualquer forma de justiça ou de hipocrisia ou qualquer forma de discriminação. Ao contrário, né? Jesus deixa sua mensagem de libertação com muita coragem, uma mensagem de libertação interna. Outro motivo pelo qual ele não foi aceito como um verdadeiro salvador, né? Jesus, na realidade, ele não queria fazer a salvação externa. Jesus não estava preocupado com a dominação política que o povo judaico vivenciava de Roma. Jesus estava preocupado com as verdadeiras amarras, as verdadeiras prisões que nós carregamos dentro dos nossos corações, né? Ele estava preocupado com os verdadeiros grilhões que nos prendem a nossa psique espiritual e prende as nossas consciências, né? Então, nesse processo de libertação, de construção do discernimento, de promoção dos valores necessários para o homem alcançar sua integralidade, a mensagem de Jesus tentava nos libertar, ou melhor, libertar as nossas consciências para a verdade. E para falar a verdade, assim como na época de Jesus até hoje, precisa ter muita coragem. Porque a verdade, ela quase nunca é aceita, porque ela não tem a aparência desejada. Tem uma pintura muito interessante, que é a pintura de uma mulher saindo nua de um poço. E o nome da pintura se remete à verdade. Porque a verdade geralmente choca. A verdade geralmente gera um desconforto. A mentira não, a mentira parece adornada. A mentira sempre aparece de uma forma que as pessoas concordam ou acham ela muito agradável. A verdade quase sempre é como uma mulher saindo nua do poço. É chocante para os valores atuais. Gera repúdia, gera medo. E Jesus teve a coragem de fazer isso. Tanta coragem que Jonas chama atenção, ele elege como exemplo de solidariedade, como exemplo de quem cumpre a lei maior de amor, o samaritano. Um povo que naquela época era malquisto, era mal visto, era mal considerado, né? Ele considera como mensagem de renovação a mulher apedrejada, né? A mulher corrompida. Ou seja, outro exemplo também de julgamento moral e social da época. Ou seja, Jesus, o tempo todo, ele vai construir para nós, em uma mensagem com muita coragem, a necessidade de nós também vivenciarmos e agirmos com essa coragem. Então, assim como ele agiu com firmeza, não encontrou nenhum subterfúgio, Jesus jamais encontrou uma situação errada e se calou. Jamais viu uma construção equivocada e fez errado. Ao contrário, ele manteve sempre um comportamento. O comportamento de fidelidade com Deus, o comportamento de fidelidade com os valores divinos que ele trazia. E aí não tem como não pensar, né, numa imagem que tem sido recorrente nos nossos estudos, né, que é essa imagem de Pedro, quando Jesus convida ele a andar sobre o mar e Pedro não acredita. Pedro acreditava em Jesus, acreditava que Jesus podia andar, mas Pedro não acreditava que ele podia andar, né? E nós precisamos entender que o que Jesus estava convidando era o Pedro a ter coragem. Coragem de vivenciar, encarar a verdade,
de vivenciar e encarar as situações que vão nos trazer, a coragem de acreditar que nós podemos fazer, mesmo quando nós acharmos que não podemos, né? Diz Joana, apoia-te nele. Precisamos nos apoiar em Jesus, tanto na tribulação quanto nos momentos bons. Pensar como Jesus faria. E conforme inspire o pensamento que a espiritualidade superior vai nos trazer, do que devemos fazer, da consciência correta. Precisamos ter coragem de tentar seguir o Evangelho, né? Tentar a coragem de viver. Viver é muito difícil, muito fácil desencarnar, né? O desencarne é o fim da prova, da expiação, né? É o fim do retorno à matéria que nós tivemos para vivenciar as experiências. A vida é difícil, porque é viver e encarar as nossas provas, nossas expiações, nossos erros, nossos medos, né? Então nós não podemos nos esconder sobre qualquer situação em coisa de desculpa ou de mentira, né? Eu não mudo porque eu não consigo, eu não mudo porque as pessoas não deixam, eu não mudo porque não dá, né? A gente tem que analisar para a gente com mais sinceridade, olhar à luz da mensagem de Jesus, como nós estamos vivendo, romper o medo que a gente tem. A gente tem um medo às vezes de praticar o bem, mas não tem o medo de praticar o mal. Quando a gente precisa brigar, a gente briga. Mas quando a gente precisa defender alguém, a gente fica com medo. A gente precisa superar a insegurança, né? Essa falta de crença que a gente pode, que a gente consegue. Lembra que Jesus falou? Buscai e acharei, pedirás e obtereis. Ou seja, Deus está com a gente, se o nosso propósito for bom. A gente precisa superar a insegurança, as instabilidades do nosso coração, vencer esse desequilíbrio emocional que existe na gente, estar mais atento à prece, à vigilância, né? E fugir do sofrimento. A gente não encarnou para sofrer. A gente encarnou para aprender. O sofrimento é a nossa falta de inconformidade com as situações que a vida traz para a gente, né? Diz Joana, nós precisamos enfrentar com naturalidade os nossos limites, as nossas angústias. Saber que tem coisas que realmente nós não vamos poder fazer. Tem coisas que a vida vai trazer e vai nos machucar, né? Mas devemos confiar na vitória, porque Jesus venceu tudo. A simbologia da cruz sendo carregada na noite e a boa nova na manhã, dada a Maria de Madalena, é a prova disso. Jesus carrega a cruz para deixar esse símbolo para a gente. Carreguemos as nossas cruzes não de madeira, mas as cruzes emocionais que nós carregamos, os problemas, as dores, as dificuldades que nós vivenciamos. Que nós vamos, tal como Ele, estar renascido para a vida nova. Vamos estar preparados para uma vida espiritual melhor, né? Então a gente não deve nos evadir dos deveres que a vida nos traz, mesmo que nós não gostemos. São deveres que ela coloca que nós precisamos vivenciar, porque se ela trouxe para a gente é para o nosso melhor. E mesmo quando a gente errar, quando a gente falhar, a gente não pode desistir, a gente precisa ter coragem. Um insucesso vai chamar a atenção a Joana. Nos aprende como não repetir e alcançar o sucesso. A vida é um conjunto de experiências. Conjunto de experiências que dão certo e que dão errado. De tentativas que dão resultados negativos ou positivos. É através das escolhas, da coragem de vivenciar essas escolhas, que nós vamos construindo nosso discernimento do que deu certo e do que não deu errado. A gente precisa ter coragem de enfrentar a nossa encarnação. A coragem de, como está na imagem, seguir Jesus. Saber que nós estamos acompanhados dele. A coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. A coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracasso, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada sucesso, um pouco a cada dia. 10 derrotas e uma vitória. A gente vai aos poucos construindo o caminho certo. Às vezes as pessoas desanimam, como é que eu vou mudar? Eu tento ser mais paciente, não consigo, continua tentando. Hoje você não vai conseguir, amanhã talvez ainda não,
mas uma hora você vai. O homem de coragem espera, confia e age no momento próprio, enquanto que o temerário, aquele que tem medo, faz-se precipitado, impiedoso, responsável. Toma como exemplo para a tua vida a coragem de Jesus e segue tranquilo. É preciso ter coragem para viver uma vida que não vai trazer só momentos bons. É importante ressaltar isso. Às vezes as pessoas entram na religião achando que a religião vai tornar a vida delas melhores, vai fazer com que elas não tenham dificuldade. As dificuldades ainda vão existir. O que os ensinamentos de Jesus nos traz é que bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os sequiosos e os injustiçados, não é isso? Que nós somos bem-aventurados na medida que aceitamos com resignação essas dificuldades e temos coragem de enfrentar elas. Que é através delas que nós vamos nos tornar melhor. No próximo capítulo, Joana vai trabalhar Jesus e decisão. E olha que imagem linda, né? Cada dia que a gente acorda, cada momento que a gente está de pé, cada momento que a gente vai se deitar, nós temos o convite de Jesus. O convite que nós aproveitemos o dia como uma oportunidade de transformação. O convite que nós que estamos há tanto tempo afastados da tua mensagem, possamos voltar e encontrar ela. E aí Joana nesse capítulo traz um caso bem interessante, né? Que é que Jesus faz um convite a um jovem que desejava segui-lo, né? Então Jesus convida ele que o seguisse, mas primeiro o rapaz diz que não poderia, porque tinha que sepultar o seu pai que tinha acabado de morrer. E aí Jesus diz para ele: deixa aos mortos o cuidado de sepultar os teus mortos, mas você vem construir no coração o reino de Deus. Poderia parecer insensibilidade de Jesus, né? Mas Joana chama atenção. É provável que aquele rapaz ocultasse alguma coisa que Jesus via. Alguma dificuldade de aceitar o evangelho, de decidir-se ser uma pessoa melhor, que ele não estava manifestando. Que ele dizia que era por causa de sepultar o seu pai falecido, mas na verdade não era. E aí Joana chama atenção. Poderia ser a preocupação só de um filho cuidadoso, que não gostaria que seu pai ficasse sem sepultamento, ou que estivesse preocupado com a herança, né, com os bens, e aí teria que cumprir aquele ritual, ou que ele estivesse só disfarçando isso tudo pelo fato de ser jovem e achar que não era o momento, que ele ainda tinha que aproveitar a vida. Mas Joana chama atenção. Em qualquer um desses casos, seja a preocupação com o corpo do pai, seja a preocupação com os bens materiais da herança, seja a preocupação com vivenciar as experiências da juventude, isso tudo são bens materiais. Que tem sutilidade, né? Joana não nega que eles são úteis para a gente enquanto estamos no mundo material, mas que às vezes eles geram algemas cruéis que nos aprisionam. Quantos não estão aprisionados na vaidade, na avareza dos bens materiais, né? E muitas das vezes esses gozos materiais que a gente busca acabam nos levando a uma decomposição moral dos nossos valores. Joana continua. Talvez ali só houvesse a preocupação com a nova responsabilidade que ele teria que assumir. Ou mesmo com o desencarne do pai como fruto de um verdadeiro sentimento filial, né? Assumir novas responsabilidades sempre nos assusta, né? Mas Joana chama a atenção que há medo de assumir compromissos graves impedem o nosso desenvolvimento. Às vezes a vida nos convida a fazer certas coisas e nós temos medo de assumir. A gente dá uma desculpa que está cansado, que já faz muita coisa. Mas se a vida nos trouxe esse convite, é para o nosso aperfeiçoamento, é para a nossa melhora. Fugir das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, diz Joana, é um fator dissolvente da individualidade humana, ou seja, da construção de novos valores que a gente faz na psique, nessa vida. E muitas das vezes é responsável por graves desastres
e por crimes que poderiam ser evitados se nós assumíssemos os nossos compromissos na hora certa. Mas ainda que não fosse só uma preocupação com a responsabilidade, ainda que o jovem tivesse preocupado de verdade, por todo o amor que tinha pelo pai, por um sentimento filial, chama a atenção Joana, qualquer pessoa podia sepultar o corpo do pai, porque o espírito já não estava mais ali. Mas ninguém pode cuidar da nossa iluminação espiritual. Essa passagem é tão importante, às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas para fora, que outras pessoas podem fazer. Mas o que está no nosso mundo interno, que a gente precisa construir, na nossa melhora íntima, só a gente pode fazer. Jonas chama a atenção que ele foi sepultar o pai e não voltou. Porque não era só o sepultamento, era alguma dessas razões. Ele perdeu a oportunidade. E muitos de nós ainda perdem a oportunidade. Muitos de nós é como na imagem. Jesus convida e nós não aceitamos. E olha que linda essa figura, né? Jesus bate na nossa porta a cada momento. No momento da injustiça, da maldade, no momento da dor, do sofrimento. A cada momento Jesus está batendo na porta das nossas casas. Só basta a gente ser capaz de abrir a porta para Ele. Não é Ele que vai abrir, somos nós. Desnuda-te interiormente e contempla-te. A gente tem que olhar mais para a gente. Entender a gente, os nossos sentimentos, como nós estamos. Como nós estamos. Já parou para pensar? Para um minuto para refletir como está o seu coração. O que nós possuímos de real. O que nós realmente vamos levar que a morte não vai arrebatar. Precisamos ter a severidade nesse exame de consciência. Sermos severos conosco, não com os outros. E pensar como o rapaz que Jesus convidou. O que nós diríamos quando Jesus nos convidasse a abandonar tudo e seguir em frente? Porque a gente só queixa dos problemas que nós vivenciamos, mas nós ignoramos que a terra é lugar de aprendizado, é arado para resgate, para reeducação. A gente tem que ser capaz de olhar ao nosso redor e ver o que é mais urgente, o que é mais relevante, o que vai durar para nós como nós mesmos. Talvez não a nossa casa, o nosso carro, não o nosso emprego, mas os corações que a gente iluminou, o conhecimento que a gente aprendeu, a reforma dos sentimentos interiores que a gente fez. Se nós postergarmos essa decisão de aproveitar o tempo que nós temos de nos transformar, talvez as circunstâncias na frente vão estar pior. Talvez, quando nós tivermos que aceitar o convite de Jesus, a situação esteja muito mais complicada. Então o momento é esse. O momento da gente permear-se da presença dele e seguir ele. Não quer dizer que os nossos problemas vão mudar, mas eles vão ser redimensionados no seu significado. A gente vai encontrar a importância de cada coisa. E vamos, como diz Joana, ser capaz de renascer dos escombros ao qual a gente mesmo se prende. E voar ao rumo da luz divina, que é capaz de superar a noite dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Precisamos decidir por Jesus. Tarefa difícil, mas que, como a gente falou no capítulo anterior, é uma tarefa para cada dia. Cada dia um pouco a gente tentar decidir mais. Cada dia um pouco a gente tentar construir isso em nós. No próximo capítulo, a Joana vai analisar Jesus e responsabilidade. Aqui tem a parábola, né? Do cisco e da trave nos olhos, né? Enquanto nós olhamos o cisco nos olhos dos nossos adversários, não vemos que a trave da madeira entrou nos nossos olhos, né? A gente está muito capaz sempre de julgar os outros, mas pouco de julgar nós mesmos. Por que essa imagem? Porque nesse capítulo, Joana vai chamar a atenção de que nós, homens, estamos sempre fugindo das nossas responsabilidades. Seja transferindo isso para o outro, como é na parábola da trave do cisco nos olhos, né? A gente está sempre olhando para o outro, achando que o problema é o outro. Ou por fatores circunstanciais, que Deus não ajuda a gente, que a gente tem muita falta de sorte, que a gente não nasceu em condições melhores, né?
A gente fuge da responsabilidade e muitas das vezes, quando a gente aceita a responsabilidade, aceita com um certo complexo de culpa, que é muito ruim, porque prende a gente num processo que não contribui para a nossa evolução espiritual. Culpa e responsabilidade, nós vamos ver ao longo das Jonas de Anjos, são coisas distintas, né? A culpa tem muito mais a ver com infantilidade. É eu olhar que eu errei e ficar tentando me punir, porque é muito mais fácil eu tentar me punir do que eu ter a responsabilidade, a maturidade de pedir desculpa pro outro, de tentar corrigir com o outro. Então, por vezes, a gente acaba nos projetando no complexo de culpa e mergulhando em depressão. O que a responsabilidade faz é, dentro de um modelo em que a gente tem consciência, em que a gente discerne o que fizemos, compreende a importância disso na nossa existência, que nós sejamos capazes de assumir o papel que precisamos assumir. É isso que a responsabilidade pede, né? Que a partir das metas, das finalidades que nós vamos identificar para a gente assuma o papel que nós precisamos assumir. Então diz Joana, o homem responsável sabe o que fazer, quando fazer e como realizá-lo. Porque ele já discerniu sobre isso, ele já analisou isso. Ele já assumiu a obrigação que ele precisa ter. Ela está seguindo os capítulos anteriores aqui. Eu já entendi os deveres que eu preciso ter. Então o homem responsável ele não se omite, porque ele sabe que ele tem que fazer. E nem um pouco se precipita fazendo de qualquer coisa. Ele estabelece um roteiro de ação. Um roteiro de ação tranquila. E assim foi Jesus que, de novo com os fariseus, ele sabia a responsabilidade que ele tinha e sabia a responsabilidade que aqueles homens doutos da lei, que tinham conhecimento dos livros, que tinham a leitura num país ainda onde o conhecimento não é difundido, de ensinar isso. E Jesus, como pastor das almas, ele fez isso. Ele fez-se responsável e nos tornou responsável. Porque não só ele assumiu a tarefa dele, mas ele elucidou a gente sobre as nossas tarefas, os nossos deveres, as nossas necessidades reais, os verdadeiros objetivos da vida. O Evangelho de Jesus é um convite à responsabilidade, porque como ele conhecia a nossa alma, né? Como ele é capaz de olhar para a nossa realidade plena, para além da nossa personalidade, o que a gente apresenta nessa vida, para a nossa individualidade, ele acolhia quem buscava ele. E sabendo da nossa realidade espiritual, dos nossos pesares, dos motivos ao qual a gente estava sofrendo, ele atendia a gente, dava o que pedia e propunha que nós não retornássemos aos erros. Erros que às vezes a gente nem conhecia, mas que nós não podíamos praticá-los para não acontecer o pior. Que se hoje já vivenciamos a consequência das nossas escolhas passadas, se nós continuarmos errando, vamos vivenciar essas consequências no futuro. E como responsável que ele era, ele sabia a sua missão e doou até a cruz. Ele se doou para que ele fosse exemplo do sacrifício e do amor, de como a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. E olha que lindo ele amparando a mulher julgada. Ele ampara, mas ele conclama a ela a responsabilidade de que não erre mais para que não se coloque em situações assim. Diz Joana, a responsabilidade é o que liberta a gente de nós mesmos. Profundo isso, não? O que prende a nossa consciência não é o que a gente faz com os outros, mas o modo como a gente faz e não é capaz de agir com a responsabilidade de reparar o erro. Está lá no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura de Allan Kardec. Até que o espírito repare que praticou de errado, ele fica preso nesse dever. A nossa consciência,
da nossa psique espiritual vai trazer esses traumas, enquanto nós não assumimos a responsabilidade para nos libertar de nós mesmos e alçar voos maiores. Enquanto nós não fizermos isso, enquanto nós continuarmos no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nas nossas paixões selvagens, no desajuste das nossas emoções, o ódio, a raiva, vamos ser vítimas de nós mesmos, de quem foge com os deveres de cuidar de si. A renovação moral propicia a canalização das energias saudáveis de forma favorável, preservando-se para os cometimentos elevados a se destinam. É através da renovação moral que nós vamos ser capazes de encontrar saúde mental, espiritual, física e poder estar preparado para os nossos cometimentos. Olha Jesus chamando a atenção: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O cumprimento das nossas responsabilidades. A mulher surpreendida em adultério, aos portadores do mal de Hansen e aos obsidiados, após a recuperação de cada um, a advertência de Jesus era sempre firmada na responsabilidade, para que, entesourando os valores éticos e os deveres espirituais, não se permitissem voltar aos erros. Nesse momento, quando necessita deles, reformula o teu conceito sobre a vida e passa a atuar corretamente, dominado pela responsabilidade. A ninguém transfira a causa dos teus desares, dos teus insucessos. Dá-te conta dele e recomeça a ação transformadora. Mesmo que não queiras, serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos. Colherás conforme semeares. Assume, portanto, o teu compromisso com o Mestre e permanecerás saudável interiormente, prosseguindo íntegro nos teus deveres com responsabilidade. Nós precisamos de Jesus, precisamos da sua mensagem libertadora, mas acima de tudo precisamos assumir a responsabilidade dos nossos atos e necessidade da nossa transformação moral. Talvez por último capítulo que a gente vai estudar hoje, Jesus fala sobre revolução. E eu coloco de novo a imagem de Pedro com Jesus. Pedro não acreditava que podia. E a revolução que Jesus propõe é essa, é de dentro para fora. Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo, porque ele era o homem integral. E como espírito perfeito, ele era capaz de adentrar na nossa psique da forma mais profunda, encontrar as razões que mesmo nós não encontrávamos, que são desconhecidas para nós, e identificar as causas que nós não somos permitidos pelo esquecimento da encarnação encontrar. Então Jesus, ele era sempre rápido, direto. Ele não usava de subterfúgios nem de evasões. Jesus não estava preocupado em usar formas ou rituais. Até quando ele recorria a parábolas ou apresentava resposta aos hipócritas, ele usava de uma técnica própria, onde ele conseguia falar exatamente o que nós precisávamos saber a partir daquilo que ele identificava na nossa psique. A partir das nossas sombras, daquilo que a gente traz escondido no inconsciente, Jesus sabia como agir, Jesus sabia como falar. Então, nem do engano quem acha que Judas traiu Jesus sem que Jesus soubesse, ou que traiu a confiança de Jesus sem que Jesus tivesse previsto a possibilidade de fazer isso. Jesus sabia que cada um de nós temos problemas e dificuldades, mas confiava sempre no nosso melhor, que a mensagem divina fosse capaz de nos transformar. Isso inclui Judas, Olha que interessante. Era com os sofredores, porém, que Jesus mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento.
Ao contrário dos psicólogos, ele não recorria ao sonho dos seus pacientes para descobrir o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. Ele não administrava medicamentos, usuais ou outros de complicadas fórmulas. O problema não está no corpo. E hoje nós temos uma certa conivência com isso, principalmente nós espíritas. Medicamentos para ansiedade, para depressão. O problema está no espírito. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos. O nosso problema não é a família que a gente nasceu, as condições que a gente nasceu. Não fazia que somatizasse os fenômenos desgastantes, mediante acusações de qualquer procedência. Amava-os, transmitindo segurança e auxiliando a descobrir as potencialidades latentes, abandonadas. Jesus amou Judas, mesmo depois da traição. Porque ele sabe as nossas dificuldades, mas sabe as nossas potencialidades. Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não porém impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. Jesus jamais se impôs. Cada um segue ele quando quiser, quando se sentir preparado. Era buscado por todos, sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Os fatores circunstanciais são o campo, o espaço onde agirá. Jesus sabia que todos nós, em algum momento, vamos na lavoura da vida trabalhar. Vamos no arado da existência, com o suor dos nossos esforços, nos modificar. Vamos no grande campo da vida contribuir com a grande obra do nosso Pai, do nosso Criador. E talvez não teve maior exemplo de revolução do que Maria de Magdala, aquela que quando encontra Jesus, de dentre todos os apóstolos tinha mais a perder. E foi a que mais abandonou tudo para seguir Jesus. E ela é o grande exemplo da revolução que Jesus propunha. Porque revolucionário por excelência, ele não estava preocupado com a mudança de fora. A nossa realidade é mental, é espiritual. Então ele estabelecia a luta de dentro para fora. A construção do homem novo com a morte do homem velho. Essa é a verdadeira revolução que a gente pode fazer. Se tornar melhor, abandonar nossos medos, estigmas, nossas dúvidas, nossos vícios, abandonar aquilo que a gente carrega em nós ainda, que é do homem velho, o homem que desconhecia Jesus ou que decidia não segui-lo. Oferecia sempre a contribuição do primeiro passo, sempre ajudava na primeira etapa da transformação, mas ele sabia que a transformação depende de cada um de nós. A obra é a obra geral de Deus, mas cada um de nós tem um papel que nos cabe realizar na nossa mudança, na mudança do nosso mundo. E ele sabia que o esforço é árduo, que só com muita perseverança, com tempo e com trabalho nós vamos ter vitória. Precisamos ter mais esperança, mais paciência, saber que nós não vamos vencer as vitórias da nossa vida de um dia para o outro. O campo de transformação íntima e moral é que é muito esforço, porque é uma construção de muitas encarnações. Mas com fé, com paciência, com esforço contínuo, nós vamos chegar lá. Por isso que ele não se irritava, nem se impacientava com ninguém. Não tinha por que ser impaciente, porque sabe que todos nós chegaremos lá. E essa imagem é linda por causa disso. Ele vai estar conosco sempre, nos ajudando. Ele não vai nos tomar nos seus braços porque a caminhada é nossa, mas ele vai nos suportar e nos ajudar a caminhar. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa de ti auscultar por esse sublime psicoterapeuta. Vamos ouvir Jesus para curar realmente dos maus que tem na gente. Vamos seguir as nossas
vidas a partir das instruções dele. Vamos revolucionar a nossa vida, rompendo com o comodismo, que faz com que a gente acabe deixando os anos passarem e as situações ficarem iguais. A autoflagelação, que a gente se punir por onde errou, ou a autopiedade de ter sempre uma desculpa. Vamos abandonar o nosso passado sombrio, não importa quem nós fomos ontem, se nós estivermos dispostos hoje a reparar e nos transformar. Precisamos renascer de dentro para fora. Se nós quisermos o verdadeiro triunfo sobre o mundo, é o triunfo de Jesus, não de quem venceu na matéria, mas de quem foi capaz de vencer a matéria, que tinha resignação, paciência, humildade. Precisamos sair a campo e lutar não com as armas do mundo material, mas com as armas espirituais do amor. Porque é o amor que vai transformar o mundo, como é o amor que é capaz de transformar a gente. Nós não estamos juntos na batalha. Ao nosso lado vão ter sempre outras pessoas nos ajudando nessa revolução. Elas vão aparecer. A espiritualidade vai colocar no nosso caminho. Nós precisamos nos unir a neles, sabendo que a nossa revolução com Jesus não é contra o mundo, contra a humanidade ou contra a vida. É contra nós mesmos, o homem velho que está em nós, o homem novo que precisa surgir. E é com essas reflexões belíssimas que nós encerramos o estudo de hoje, dando graças ao nosso Pai por mais uma oportunidade de aprendizado, por tantas lições maravilhosas que Jesus nos trouxe. Obrigado, Pai, pelo dom da vida espiritual e da vida material, transitória mais importante para a nossa transformação. Obrigado, Pai, por tudo que nos concede. Te pedimos por tudo aquilo que ainda nos falta. Nos dá mais resignação, mais fé, mais paciência. Nos dá mais esperança, mais força. Nos ajuda a construir em nós um homem novo e a cada vez mais abandonar o homem velho. Ampara os nossos amores, encarnados ou desencarnados, a encontrar em você. Ilumina os nossos irmãos que sofrem, nos hospitais, nas ruas, nos asilos, nos presídios, nas zonas umbralinas, em qualquer lugar, Pai. E nos apoia nessa nossa jornada de transformação moral, permitindo que em Teu nome possamos, apesar de qualquer dificuldade, estarmos sempre reunidos para estudarmos e, através do conhecimento, abrirmos o nosso coração e depois as nossas ações para a Tua mensagem, Tua palavra. Assim seja, graças a Ti.